Boa noite mais uma vez a todos, mais uma vez com alegria, né? Estamos aqui na nossa segunda-feira, nosso encontro de segunda-feira, já tradicional, já fixo. Quando a gente terminar, a gente vai acabar procurando entrar nessas reuniões por hábito, né? Aí vamos descobrir que não tem mais. Ô, pastor, qual é a Bíblia que o senhor segue aí? A minha versão é a século XXI. Então, quando terminar o curso, a gente volta do Gênesis lá com a nova NVI, depois vai para, entende? João Ferreira, começa de novo. Tá bom. Nós paramos na parte prática, né, da carta aos Efésios, né, na semana passada, partindo ali do capítulo 4, verso 1, chegamos até o final do capítulo 4, mas o capítulo 4 ele se estende, né, essa parte prática aí, o Paulo quase que escreve ou dita, quase que num fôlego só, né? É difícil perceber onde termina um raciocínio, onde começa o outro, e mesmo porque os raciocínios eles são muito parecidos, né? Ele está falando de questões práticas da fé cristã que vai envolver aí a santidade para com o corpo, vai envolver a santidade na fala, vai envolver a santidade no pensamento, vai envolver a santidade nos relacionamentos, né? Então, tudo isso é a resposta àqueles fundamentos que ele tratou até o fim do capítulo 3. E o Paulo usa aqui, nessa parte prática, um verbo grego muito interessante, né? O verbo grego peripatel. Esse verbo grego, se a gente for querer estruturar a fala do Paulo a partir do capítulo 4, talvez a gente possa estruturar, pelo menos no 4 e no 5, em torno do emprego que ele faz desse verbo. Porque, veja, no verso 1, ele usou esse verbo, né? Ele disse assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis. O verbo andar aí é o verbo grego peripateu. E andar aí, como a gente já pôde ver, não é um pé atrás do outro, né? Mas o modo como nós vivemos. E aí, depois de dizer que nós devemos andar de modo digno para com o chamado que nós recebemos, aí chamado que recebemos é o mesmo verbo, chamado com que fomos chamados, né? Ele começa a falar sobre a nossa disposição para a vida eclesiástica, para com a vida como corpo de Cristo. Tanto na questão da nossa convivência, visando manter, né, ou tornar visível a unidade do Espírito no vínculo da paz, quanto trabalhar de modo adequado os dons espirituais. Há uma necessidade de que todo crente encontre o seu lugar no corpo de Cristo, uma vez que ele é um membro do corpo, e como o Novo Testamento faz, né, uma analogia do corpo humano com a igreja, chamando-a de corpo de Cristo, uma vez que no corpo humano cada membro tem uma função, então cada membro da igreja tem a sua função designada pelo Espírito Santo na distribuição dos dons espirituais. E aí, os dons espirituais, como a gente já viu, ele pode, se ele for observado de uma maneira egoísta, se ele não for observado do ponto de vista da sua funcionalidade, e do ponto de vista da sua funcionalidade, ele serve tanto para tornar
visível a unidade do Espírito no vínculo da paz, quanto produzir a edificação do corpo de Cristo, né? Então, se ele não for observado desta forma, por esse ângulo, se ele for tomado do ponto de vista do egoísmo, ele vai produzir o efeito oposto, ele vai ferir a unidade do corpo de Cristo. A convivência vai se tornar extremamente problemática, conflituosa, e a igreja não vai produzir o crescimento, não vai produzir a sua própria edificação. Então, ele tratou disso nessa primeira vez que ele usa o verbo peripatel, né? O modo como vocês andam, né? O modo como vocês vivem, especialmente em termos de a sua funcionalidade como corpo de Cristo. Aí no verso 17, ele usa de novo o mesmo verbo. Agora ele vai usar de um modo negativo, né? Portanto, digo e dou testemunho no Senhor que não andeis, de novo peripatel, mas como andam os gentios em pensamentos inúteis. E aí ele vai discorrer uma série de questões que caracterizavam, na verdade, a nossa vida pregressa. Aquilo que ele já tinha dito lá nos versos 1 a 3 do capítulo 2, né? Como nós éramos antes de termos recebido a vida em Cristo dada por Deus. E ele vai dizer que não, que agora nós que fomos instruídos em Cristo, nós que estamos em Cristo, nós devemos não andar mais daquela forma, mas pelo contrário. E aí ele vai usar, né, aqueles 3 verbos que a gente destacou, 3 verbos que ele diz que é aquilo que nós aprendemos de Cristo. E aí os 3 verbos são, primeiro, nós devemos nos despir do velho homem. Segundo, verso 23, devemos nos renovar no espírito da vossa mente. Basicamente, aquilo que ele disse em Romanos 12, né, verso 1 e 2, especialmente no 2, né? Não vos conformeis ao esquema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né, do vosso entendimento. Então, aqui ele está falando que nós devemos renovar o nosso modo de pensar. E aí, quando a gente pensa isso do ponto de vista da psicologia, a gente vai ver, né, especialmente a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar exatamente esse ciclo, né? A mente, né, o modo como você pensa, provoca o seu sentir. E o seu sentir provoca o seu agir, o seu comportamento. E o seu comportamento alimenta o seu pensar. Então, parece que a transformação, a mudança que nós precisamos ter em termos de comportamento é uma mudança que tem que começar na mente. É necessário quebrar o padrão da mente, porque quebrando o padrão da mente por esse verbo aí do despir-se e do renovar essa mente, nós alteramos o sentir e o comportar, né? Então, a mudança não vem a partir de regras, né? Como Paulo vai tratar lá com os Colossenses, e a gente vai ver, né? Não toques, não proves, não manuseis. O Paulo diz lá que essas questões externas, elas podem conferir um ar de espiritualidade, né? Mas é um ar de espiritualidade falsa, porque eu posso perfeitamente me adequar em torno de certo conjunto de comportamento para eu ser aceito no meio social onde eu estou vivendo. Eu posso fazer isso. Mas isso não é conversão, isso não é vida com Deus. Isso são exterioridades.
E como Jesus combateu muito os fariseus dos seus dias, né, e as demais lideranças judaicas, dizendo que eles limpavam o copo e o prato do lado de fora, mas o interior era conservado sujo. E Jesus disse que eles eram sepulcros caiados, porque do lado de fora estavam bem pintados, bem ornamentados, mas dentro escondia os ossos podres. Então, a fé cristã não é uma fé legalista. Ela não é uma fé que trabalha em primeiro plano um conjunto de comportamento, um conjunto de regras visando certo comportamento. É o oposto. Nós trabalhamos o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque a verdadeira mudança, a verdadeira transformação de vida acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, nós olhamos o evangelho, nós recebemos o evangelho, e o evangelho que chega lá no nosso interior vai fortalecendo o homem interior, vai mudando o homem interior. E esse interior aí, muitas vezes, no Novo Testamento, ele é direcionado para a mente, né? Por isso que o Paulo coloca aqui o renovar no espírito da vossa mente. E, além, né, dessa renovação a partir do interior, nós devemos nos revestir, e esse é o terceiro verbo que ele usa, nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. E aí, essa verdadeira justiça e santidade, que é algo que está colocado no interior, né? Está colocado do lado de dentro, vai refletir externamente em comportamento adequado a essa justiça e santidade interior. E o Paulo coloca aqui para nós alguns desses comportamentos externos que vêm dessa mudança interna, né? desse homem interior caracterizado por justiça e santidade. Aí ele começa a dizer, por exemplo, abandonai a mentira, né? E cada um fale a verdade com o seu próximo. Quando você sentir raiva ou quando você se irar, não peque, né? Não deixe que o sol se ponha com você ainda sustentando a ira. Nós não devemos, dessa forma, dar lugar ao diabo. Aquele que roubava tem que deixar de roubar, mas mais do que isso, tem agora que trabalhar para ter com que se sustentar, para não ser um peso para os outros, e ainda ter com que repartir com aquele que tem alguma necessidade. A linguagem da boca não deve ser torpe, não deve ser nada que possa produzir destruição. A linguagem da boca precisa ser linguagem acompanhada da graça, porque a graça a graça que vem junto com a nossa comunicação vai comunicar edificação, vai comunicar vida às pessoas com quem nós nos relacionamos. Não devemos, desta forma, entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual nós fomos selados para o dia da redenção, como nós lemos lá em 1:13. Toda a amargura, e aí todas essas toxinas, né? Todos esses venenos que, às vezes, vão tomando conta do nosso coração, ele coloca aí uma seleção delas, né? A amargura, a cólera, a ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do meio de vós.
bem como toda maldade. A mesma coisa que o Pedro, lá em 1 Pedro 2:1, diz, né? Olha, lança fora de vocês essas coisas aí, porque agora a vida de vocês é outra. Vocês nasceram, vocês são como bebês espirituais, e vocês devem desejar o puro leite espiritual, ou seja, vocês devem se voltar para a palavra, encher o coração de vocês com a palavra, e é assim que vocês lançam para fora de vocês toda amargura, toda ira, toda maldade. É o que o Paulo está colocando aqui. Pelo contrário, diz ele, essa transformação interna deve se manifestar agora em bondade, em compaixão uns para com os outros, em perdão uns para com os outros, no mesmo molde, no mesmo modelo do perdão que nós recebemos de Deus em Cristo, né? Então, veja que é um outro modo de andar, né? Aí, no capítulo 5, em continuação, ele vai dizer, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai, novamente, peripatel, andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício em aroma suave. Aqui o Paulo está colocando, dentro do modelo de Cristo, que, às vezes, nós precisamos amar a tal ponto do sacrifício. Porque se nós pensarmos muito em nós mesmos em relação aos outros, nós vamos ficar o tempo todo cobrando os outros de alguma pendência, de alguma dívida que esses outros têm para conosco. Nós vamos nos tornar pessoas altamente exigentes acerca das outras pessoas, e pessoas altamente exigentes em relação às outras pessoas, normalmente vivem com um sentimento de que o outro lhe causa injustiça, um sentimento de ser injustiçado, um sentimento de não estar recebendo aquilo que lhe é de direito. E essas pessoas que têm essa perspectiva, elas vão, inevitavelmente, encher o seu coração de amargura, de cólera, de ira, de gritaria, de blasfêmia e de maldade. Por quê? Porque não é o outro que tem que se adaptar a mim, mas sou eu que preciso me adaptar ao outro. O outro não está aí para satisfazer as minhas expectativas, né? É óbvio que todos nós temos expectativas em relação aos outros, mas essas expectativas não podem condicionar os relacionamentos, porque se essas expectativas forem condicionantes para o relacionamento, nós não vamos nos dar com ninguém, né? E o ambiente da igreja vai se tornar um ambiente adoecido, né? Então, é necessário ter o Espírito de Cristo, né? No sentido de amar como quem se entrega como oferta e sacrifício como um aroma suave a Deus, que nada mais é do que aquela disposição interior de não considerar o tempo todo a falta do outro como dívida, né? De entender, né, os limites e as limitações do outro e trabalhar isso dentro de nós com essa expectativa de que, às vezes, para boa convivência, para manutenção da boa convivência, nós precisamos de sacrifício. É óbvio que isso não pode ser o sacrifício só de um lado. Isso tem que ser uma compreensão dos demais membros do corpo de Cristo. Porque senão fica aquele negócio, né? Como num casamento, por exemplo. Às vezes, um casamento ele é conflituoso, e só que tem um lado só que sempre está se sacrificando por esse casamento. E o outro lado parece que não se importa muito. É óbvio que esse relacionamento vai se tornar um relacionamento abusivo,
vai se tornar um relacionamento opressivo. E cedo ou tarde, o oprimido grita por sua liberdade. Isso colocado também nos outros níveis de relacionamento, e aí estamos falando do relacionamento intra-eclesiástico, é óbvio que se você tem uma pessoa com quem você está se relacionando na disposição do sacrifício, mas lá pelas tantas você começa a perceber que o sacrifício é só do seu lado, a outra pessoa sempre está exigindo, exigindo e exigindo, e você sempre está no sacrifício, é óbvio que esse relacionamento ele vai se tornar um relacionamento adoecido e adoecedor. É hora, às vezes, de colocar um limite nesse relacionamento. Ou eu trato com essa pessoa para que ela amadureça, para que ela entenda a vida no corpo de Cristo, ou eu vou precisar estabelecer um limite para esse relacionamento, porque não demora muito. Aquele que tem, né, um espírito amargo, aquele que tem um espírito rancoroso, um espírito injusto no relacionamento, ele não demora muito, ele contamina os outros, como o autor de Hebreus colocou lá no capítulo 12, verso 15. Essas pessoas, uma vez privadas da graça de Deus, elas se tornam amarguradas, elas criam em si mesmas uma raiz de amargura. E essas pessoas amarguradas, a tendência é que elas contaminem as demais. Então, obviamente, eu preciso trabalhar os relacionamentos dentro dessa disposição do sacrifício, mas eu preciso da contrapartida. Eu não posso estar num relacionamento onde o sacrifício é constante, mas só de um lado, né? Enquanto o outro lado parece não se importar muito em dar também uma parcela de contribuição nesse sacrifício. Relacionamentos assim se tornam adoecidos e tendem a adoecer aqueles que estão neles. Mas esse modo de andar aí no amor de Cristo está mais relacionado à questão do corpo. Veja como ele coloca aí, né? Andai no amor como Cristo. E depois, no verso 3, ele vem com uma adversativa. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Veja, ações de graça é o melhor. Eu ia colocar aqui o antídoto, mas o ações de graça é o oposto do coração amargurado. Então, a cura para a amargura não é eu encontrar satisfação no outro. A cura para a amargura é eu começar a expulsar a amargura, substituindo-a por gratidão, por ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. E mais uma vez, o verbo peripatel aparece pela última vez agora aqui nessa narrativa do Paulo. Ele coloca aí, né, já no final do verso 8, assim andai, peripatel, andai como filhos da luz. E aí há uma frase parentética, né, uma frase que aparece entre parênteses aí, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. É uma explicação que o Paulo está dando para essa última frase, né, como filhos da luz, mas a continuidade da frase
pulando o parêntese aí, né? A continuidade da frase é: assim, andai como filhos da luz, procurando, verso 10, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E o que é agradável ao Senhor, né? O Paulo vai começar agora a trabalhar esse peripatel, essa forma de andar, não é? Dentro do que é a vontade do Senhor, procurando saber o que é agradável ao Senhor ou procurando saber qual é a vontade do Senhor. E ele continua aí dizendo para nós o seguinte: não se associar às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condená-las, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas, mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento aqui é uma outra maneira de falar do vosso modo de andar. Né? Andar é procedimento. Vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Veja, ele começou lá em cima, falando para nós sobre procurar saber o que é agradável ao Senhor, né? E aí ele desenvolve a ideia, usando aí a metáfora luz e trevas, e ele termina no verso 17, dizendo: pois por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Eu, particularmente, penso que aqui nesse verso 17, o Paulo está mudando a ênfase que ele vem dando desde o verso 1 do capítulo 4. Porque desde o verso 1 do capítulo 4, ele vem dizendo para nós o que nós temos que fazer. É óbvio que ele não começou a dizer para nós sobre o que nós devemos fazer no capítulo 4, verso 1. Ele começou primeiro dando para nós o fundamento do Evangelho. Ele começou nos dando o Evangelho. Por quê? Porque se Paulo começasse a carta dele, qualquer pregador que comece o seu sermão a partir do capítulo 4, verso 1, ele está ensinando a salvação pelas obras. E se ele não estiver ensinando a salvação pelas obras, no mínimo, ele vai estar ensinando a santificação pelas obras. Ou seja, ele vai estar dizendo ou que nós podemos salvar a nós mesmos, mudando nós mesmos os nossos comportamentos, ou ele vai estar dizendo, como os judaizantes enfeitiçaram os Gálatas, não é? Ele vai estar dizendo que você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador e você foi salvo, mas a partir de agora você precisa se manter salvo por meio de mudar a sua própria vida, ou seja, de adequar você mesmo, adequar a sua vida a esta vida, a essa salvação que você recebeu. Então veja que é uma maneira sutil, por isso às vezes difícil de perceber em livros, né, em literaturas, em pregações, em ensinos, em revistas de escola bíblica dominical produzidas por editoras, não é? É difícil, porque, às vezes, e eu já mencionei isso para vocês aqui em outra ocasião, às vezes nós estamos tão preocupados que os crentes se comportem adequadamente que a gente vai direto para o comportamento e não para o evangelho. Se nós entendermos que, como nós já vimos no capítulo 4, a nossa mudança não é caiar o sepulcro, não é passar uma camada de cal no sepulcro para ele ficar bonito do lado de fora. Se nós entendermos que salvação é algo interno, é algo que acontece dentro de nós, que a Bíblia se refere a novo nascimento,
a tornar-se nova criatura, a ser feito ou recriado em Cristo, como Paulo usou lá no capítulo 2, verso 10 desta carta. Se nós entendermos que nós estávamos mortos e nós recebemos vida pela vida de Cristo, ou seja, pelo Evangelho, se nós entendermos isso, então, tudo que se segue a partir daqui nós devemos a esta operação desse mesmo Evangelho dentro de nós. Se nós, então, começarmos a dizer para as pessoas que elas precisam ter o comportamento A, B e C, porque assim elas serão consideradas cristãs, então nós estamos ensinando a salvação pelas obras. Nós estamos dentro daquele perigo que o Paulo advertiu os Gálatas: vocês estão caindo da graça, vocês estão se separando de Cristo, vocês estão se circuncidando, vocês estão tentando arranjar a vida de vocês por conta própria, como se vocês pudessem fazer isso. Então, veja lá, colocando na ordem. Primeiro, Paulo vem com 3 capítulos, estabelecendo os fundamentos do Evangelho como obra de Deus. A salvação do crente não é obra do crente, é obra de Deus. Ok. Uma vez que Deus operou, uma vez que Deus salvou o crente, agora há dentro do crente um poder ativo que o habilita, que o capacita a continuar respondendo. Da mesma forma que quando Deus os chamou por meio do Evangelho, ele respondeu recebendo a oferta salvadora de Deus, esse mesmo Evangelho deve continuar sendo ensinado para ele, e ele haverá de continuar respondendo. E aí, então, o seu comportamento vai mudar, vai se alterar. Isso é o poder de Deus, tanto para a salvação, quanto para a santificação, para o crescimento espiritual. Quando Paulo, mesmo tendo considerado, dado lá os fundamentos, e ele gasta agora aqui 2 capítulos, né? 2 capítulos, um capítulo inteiro, mais metade, 1 capítulo e meio, vai. Ele vem gastando 1 capítulo e meio para falar de comportamento. O Paulo já acende uma luz amarela piscante dentro dele. Por quê? Enfatizar muito o comportamento pode passar a mensagem de que nós podemos mudar a nós mesmos. É por esta razão que, mesmo aqui na parte prática da sua carta, o Paulo agora, depois de dizer que os crentes devem procurar saber o que é agradável ao Senhor, e os crentes devem entender qual é a vontade do Senhor, eu penso que o Paulo vai estabelecer o método. Como é que o crente cresce? Como é que o crente responde a essa graça contínua que flui de Deus para dentro dele? Aí, então, eu penso que o que ele vai dizer a partir daqui é o método. Como é que você faz para que todas essas coisas que o Paulo vem dizendo, usando o verbo peripatel, desde o verso 1 do capítulo 4, como é que isso acontece? E então nós chegamos ao verso 18 do capítulo 5. Como é que acontece? É por obra do Espírito Santo. Não é por obra do crente. O crente não se salvou a si mesmo. Ele nasceu de novo por obra do Espírito. Como é que o crente cresce na santidade? Como é que o crente cresce espiritualmente? Pela obra do mesmo Espírito. Aí, então, o Paulo diz para nós: não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão. Lá no capítulo 7 de Romanos,
o Paulo disse que se nós tentarmos viver a vida cristã pelo viés da lei, o máximo que vai acontecer é nós vamos conhecer muito mais o quanto nós somos pecadores, e isso não seria ruim. A lei serve para revelar o quanto nós somos pecadores. Não seria ruim se nós pudéssemos ter a saída dada pela graça de Deus em Cristo. Mas se nós esquecermos disso e nós começarmos a olhar exageradamente para a forma, para o comportamento, para a mudança do comportamento ou comportamento exigido, nós vamos terminar a nossa vida cristã dizendo o que o Paulo disse lá no capítulo 7, verso 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No caso dele, ele pôde, depois de se olhar no espelho da lei e chegar à conclusão de que ele é, diante desta lei, completamente miserável, ele pôde olhar para Cristo e dizer: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. E depois completar no capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se nós nos olharmos no espelho do comportamento e não dermos aos crentes o espelho do que Cristo fez e da obra do Espírito em nós, nós fazemos dos crentes de duas uma, ou nós fazemos dos crentes desesperados. Eles vão dizer: olha, eu acho que esse negócio de fé cristã não tem jeito para mim, porque eu tenho me esforçado, eu tenho feito tudo o que eu posso e eu não consigo mudar a minha vida. Então, nós vamos ter um bando de gente crente, sincera, frustrada. Ou, de duas uma, né? A segunda, nós podemos ter crentes hipócritas. Nós vamos gerar um bando de crentes sinceros, não hipócritas porque são hipócritas por natureza. Mas hipócritas por quê? Porque é isso que eles têm aprendido. Eles têm aprendido que o crente tem esse ou aquele comportamento. E eles têm se esforçado, não conseguem, mas eles têm que fingir que conseguem, pelo menos enquanto eles estiverem dentro da igreja. Esse é o grande perigo de nós deixarmos de ensinar o evangelho para os crentes. E a gente transformar, muitas vezes, os sermões e nossas aulas dominicais, nossos estudos bíblicos, completamente voltado com uma ênfase exagerada na mudança comportamental. Né? Você vê que quando Jesus pregou o maior sermão que está registrado nas Escrituras, pelo menos, né? Que é o Sermão do Monte, Jesus estabeleceu um padrão de vida tão impossível de ser vivido quanto os padrões de Moisés no Sinai. Aí, quando ele está terminando o Sermão do Monte, ele termina ali no capítulo 7, dizendo o seguinte, que nós não devemos julgar uns aos outros. Porque com a medida como nós julgamos os outros, nós seremos julgados. Ou seja, o que acontece depois de um sermão daquele? As pessoas podem entender que elas têm que ser capazes de viver à altura daquele padrão. E como aquele padrão é impossível a elas, do ponto de vista de seus recursos naturais, o que vai acontecer? Eles vão se tornar hipócritas. E o que os hipócritas fazem? Os hipócritas
E os hipócritas ficam apontando o dedo um contra o outro. E o que mais os hipócritas fazem? Quando você vai lançar as suas pérolas, né, quando você vai compartilhar o evangelho com eles, eles se comportam como os cães e como os porcos. Por isso Jesus disse, não lancem vossas pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Por quê? Porque se você teimar em corrigir o hipócrita, ele vai pisar o que você está ensinando, ou ele vai ficar tão raivoso que ele vai voar em cima de você e vai te devorar. Mas isso é o que acontece. Se nós temos um sermão ou um ensino bíblico voltado para o comportamento, sem essa preocupação que o Paulo está tendo aqui. Mesmo tendo dado os fundamentos do evangelho, para depois entrar no comportamento, ele fala de comportamento, mas ele logo acende uma luzinha piscante amarela e ele vai indicar qual é o método. E o método não é o esforço da carne, mas o método é submeter-se à obra do Espírito. Por isso ele vai dizer aí, mas enchei-vos do Espírito. A expressão grega aqui é um médio passivo, é deixai-vos encher pelo Espírito. Não é um verbo ativo, né, no sentido como aparece na minha versão, enchei-vos do Espírito, mas é um médio passivo, é deixai-vos encher do Espírito Santo. E o que é esse deixar-se encher pelo Espírito Santo? Nós nos tornamos cheios do Espírito Santo à medida que o Espírito Santo tem mais de nós do que tinha antes do enchimento. Paulo disse aos romanos que Deus não dá o Espírito por medida. Então, não tem como Deus dar um pedacinho do Espírito que preenche um certo espaço em nós e o resto de outros espaços em nós fica vazio. E aí, então, Deus dá mais um pouquinho do Espírito, aí enche um pouquinho mais, mas a gente continua vazio. Mas aí Deus dá um pouquinho mais e a gente se enche um pouco mais. Não existe esse negócio. O Espírito Santo é dado a nós. Agora, quando a Bíblia fala de enchimento do Espírito, ela não está falando de Deus dar mais do Espírito do que já deu, porque ele já deu o Espírito. Ela está falando, em termos de ser cheio do Espírito Santo, ela está dizendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que o Espírito Santo tem mais dela do que tinha quando ela se converteu. Então, não é uma questão de eu ter mais do Espírito, mas é uma questão do Espírito de Deus ter mais de mim. E isso é o que significa crescer espiritualmente. É eu continuar recebendo o Evangelho de tal forma que a cada dia eu quero entregar mais de mim a Deus. E aí eu vou entregando meus pecados da fala, eu vou entregando meus pecados da mente. É o despir-se, o renovar-se e o revestir-se lá do capítulo 4. Eu vou entregando os meus pecados dos sentimentos. E, obviamente, isso não é uma questão instantânea e automática. É um trabalhar. Lembrar lá do que o Paulo disse quanto aos frutos do Espírito, né?
A carne luta contra o espírito contra a carne. É uma luta constante. Mas esse crente está crescendo espiritualmente. E ele não está crescendo porque ele está produzindo a sua própria transformação. Ele está crescendo porque ele está recebendo mais do amor de Deus no Evangelho. Ele está recebendo mais da graça de Deus no Evangelho. E a resposta nossa à graça de Deus no Evangelho é nos dar a Ele, entendendo o quanto Ele se deu a nós e por nós. Esta é a resposta do crente, que vai levá-lo à sua transformação de vida. E o Paulo diz aí para nós um pouco sobre fala e conteúdos de fala e sobre comportamento. Fala, comportamento e relacionamento. Como é que os crentes que estão dando mais de si a Deus por causa do evangelho que estão recebendo, como é que eles se portam? Quanto à fala, ao conteúdo da fala, antes eles eram irados, amargurados, ressentidos, mas agora que o Espírito Santo está tendo mais deles do que tinha antes, esses crentes estão falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Aquelas pessoas que até então estavam com aquele sentimento de ser injustiçada, parece que o mundo está devendo para elas. Elas têm que deixar todo mundo ao seu redor debaixo de uma culpa psicológica, porque as pessoas não estão satisfazendo as expectativas delas. Elas estão cantando e louvando ao Senhor no coração. Aquelas pessoas que são ingratas por natureza, eram ingratas por natureza, aquelas pessoas que não têm uma medida para definir a suficiência, aquelas pessoas que se relacionam com a vida, consigo mesmas, com Deus e com as outras pessoas, sempre num déficit, sempre comunicando um estado deficitário, porque a vida está devendo para elas. Como é que elas se tornam ou elas vão se tornando à medida que o Espírito vai tendo mais delas? Sempre dando graças a Deus, graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que essas pessoas estão, como é que esse estar cheio do Espírito está se refletindo nos relacionamentos? Aí o Paulo vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí, meus irmãos, aí essa questão, né, da mulher submissa ao marido, não vai ser aquela questão de ser um fardo, né? Ou de entender a sujeição aqui como um tapete sobre o qual o marido pisa, ou como uma escrava, né, que está a serviço dos prazeres e dos caprichos do homem ou do marido. Aqui vai ser um fruto espiritual. Veja que ele coloca aí como ao Senhor. Ou seja, a submissão da mulher ao marido é na mesma proporção em que ela é submissa ao Senhor. E ela é submissa ao Senhor na medida em que ela é cheia do Espírito Santo, ou seja, na medida em que o Espírito Santo tem mais dela do que tinha antes. Mas ao falar aqui da submissão da mulher ao marido,
o Paulo vai dizer que o marido também é sujeito à mulher. Mas a submissão do marido à mulher se dá pelo amor. Ele é servo dela. Veja que ele vai ser equiparado aqui à relação de Cristo com a igreja, dá a vida pela igreja, lava, cuida, protege, guarda. É uma relação de sujeição uns aos outros. Aí ele vai avançar e vai falar da sujeição dos filhos aos pais. Os filhos se sujeitam aos pais por meio da obediência. Mas os pais também se sujeitam aos filhos por meio do tratar bem, do cuidar bem, do prover bem, do criar bem na disciplina e instrução do Senhor. Os escravos devem ser submissos aos seus senhores, e a forma da sua submissão é por meio da obediência. Quando eles fazem o que fazem, com sinceridade de coração, como quem está trabalhando para Jesus. Mas os senhores, os empregadores, eles também são sujeitos aos escravos ou aos seus funcionários. E a sujeição deles para com aqueles que prestam serviço a eles é no sentido também de tratar bem, de não ficar ameaçando, intimidando, usando do recurso do poder econômico para oprimir, para distratar. E eles fazem isso sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vós, está no céu e não faz acepção de pessoas, ou seja, não faz diferença entre pessoas. Então, veja que o Paulo começou lá atrás falando de comportamento, mas logo ele deu método. E o método, segundo ele, é: todas essas coisas acontecem como aconteceu a nossa salvação. O nosso progresso na santificação acontece do mesmo modo que se deu a nossa salvação. É por obra do Espírito. E o que nós fizemos lá atrás para receber a oferta salvadora de Deus? A gente estendeu a mão. Alguém nos estendeu um presente, a gente estendeu a mão para receber esse presente. Como é que agora nós progredimos nisso? Deus continua nos dando a sua graça. E a gente continua estendendo a mão e recebendo. Isso é: deixai-vos encher do Espírito Santo. Tem uma mãozinha erguida ali do Rafael. Fala, Rafael. Pastor, primeiro, eu quero agradecer, né, porque até agora você está sendo, como tem sido ungido por Deus até aqui, nas suas lições, e você falou sobre relacionamento, né? Eu vejo que não todas as igrejas, como foi falado ontem, na igreja do Brasil, pelo menos se os irmãos pegaram uma das frases do pastor à noite lá na igreja, que falou de Apocalipse, né? Que a igreja se torna morna. E eu vejo que acontece, falando sobre relacionamento, né? Eu vejo que acontece muito isso. Porque às vezes acontece alguma briguinha entre os irmãos, aí passa um bom tempo sem falar, sabendo uma vez que a igreja não é do ser humano. A igreja não é do pastor. E a igreja é de Deus. Porque se a gente for falar de... na igreja, um exemplo. Igreja Batista do Brás. Aí vai, pula para outra. Aí vai, pula para outra. Vai, pula para outra. Vai, pula para outra. Aí acaba não indo para igreja nenhuma.
Então, eu vejo que esse relacionamento acontece nas nossas, na igreja, no mundo eclesiástico, e também que o relacionamento também tá, infelizmente, está acontecendo no mundo de hoje, né? Porque assim, eu não sei se você sabe, eu sou cadeirante, pastor, e isso aqui me vê furioso. É ver uma pessoa estacionando num lugar de cadeira de roda. Ela não tem compaixão pelo outro. Olha, você está falando de relacionamento, a pessoa não sabe se relacionar com o outro, não sabe o dia de amanhã. Como a Bíblia fala, que o dia de amanhã pertence a Deus. Ela não sabe se amanhã se ela vai estar viva, se ela vai estar morta, se ela vai ser pessoa com deficiência ou não. Então, a minha fala foi sobre, você me desculpa eu estar meio que meio que bravo nesse sentido, porque assim, como você falou sobre relacionamento, eu vejo que o relacionamento tá pecando muito dentro do mundo eclesiástico e dentro do mundo do mundo, né? Geral. Uhum. Vejamos o que nós estamos vendo aqui, né? O último episódio, né? Gente entra na escola para matar criança. A Bíblia é clara, né? A Bíblia é atual. A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Então, como você falou de relacionamento, eu acho que o relacionamento hoje em dia tá pesado, Difícil. viu? Ok, Rafael. Alguma outra questão aí? Eu vi alguma outra mão levantada? Eu que tinha levantado, quando Aham. eu estava falando do ensino do comportamento, da ética, que a gente não deve enfatizar tanto a ética, o fazer para tal, mas uma pessoa salva em Cristo, ela traz evidências. Então, se não demonstra o fazer, o tal, não é? Nós não podemos julgar, mas a salvação traz na esteira as suas evidências, ou não? Sim, traz. Eu preguei ontem à noite, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 1 a 10, e o Paulo começa a saudar a igreja falando algo que das outras igrejas ele cobra, mas dos Tessalonicenses ele diz que aquela igreja já tinha. Né? Ele fala sobre a vossa fé atuante, o vosso amor prestativo e a vossa esperança bem fundamentada em Cristo Jesus. Isso são 3 sinais de uma igreja madura, ou de um crente maduro. Fé atuante, amor prestativo e esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Só que aí eu disse no sermão que não poderia, para ser fiel ao texto e também ao Evangelho, eu não poderia falar de uma fé atuante. Porque nem o Paulo faz isso, né, nesse primeiro capítulo da carta. Porque para falar da fé atuante, o Paulo regrediu. Ele foi falar de uma outra fé, a fé salvadora. Então ele começa a dizer assim, irmãos, eu sei que vocês são amados de Deus, que vocês foram escolhidos por Deus. Por que que o Paulo sabia isso? Porque o nosso evangelho chegou a vocês. E porque o evangelho chegou a vocês, vocês puderam receber a palavra de Deus com a alegria que vem do Espírito Santo. Isso é fé salvadora. Esta é a fé que o Paulo colocou aqui aos Efésios, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa é a primeira parte. Isso é fé salvadora. Só que a fé salvadora, acompanhando o texto lá e o sermão que preguei à igreja ontem, a fé salvadora, ela se torna fé atuante. A fé atuante é que leva ao amor prestativo. Porque o amor prestativo é uma vida de serviço a Deus, servindo as pessoas.
Isso é fé atuante. O contrário do que disse Tiago lá no capítulo 2 da sua carta, né? Quando ele diz assim, olha, vocês dizem que vocês têm fé, mas vocês não têm obras. Mostra para mim a fé de vocês sem obras, e eu vou mostrar para vocês a minha fé com obras. Então, a fé salvadora, ela se transforma na vida do crente, depois de salvá-lo, depois de gerar a conversão dele, ela se transforma no crente em fé atuante. Fé atuante é fé que produz obras. Aí, complementando o que o Paulo disse em Efésios, porque depois de dizer de falar da fé salvadora, que é um dom de Deus, não vem de vocês para que ninguém se glorie, no verso 10, o Paulo diz, pois fomos criados em Cristo para andar nas boas obras. Andar, de novo, aqui, peripatel. Andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, é evidente que um crente que não trabalha, um crente que não é atuante, não é prestativo, não tem amor prestativo, ele está negando que ele tenha recebido a fé. Mas veja a ordem das coisas. Eu disse para a igreja, eu poderia começar a dizer para vocês que eu quero que vocês tenham uma fé atuante. Mas se eu começo pela fé atuante, sem falar da fé salvadora, eu estou pregando uma salvação pelas obras. Então, eu pretendo, disse para eles, vou nos próximos sermões, eu pretendo falar da fé atuante, do amor prestativo e da esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus. Mas para ser fiel ao Evangelho e para ser fiel ao próprio texto, eu precisei ontem falar para eles sobre a fé salvadora. Então, é essa ordem que, às vezes, na necessidade tão grande que a gente tem de falar sobre a ética, sobre o comportamento, a gente não faz como Paulo. A gente vai falar de comportamento sem os primeiros 3 capítulos da carta aos Efésios, e a gente vai falar de ética sem dar a fundamentação desse comportamento ético produzido pelo poder do Evangelho e não pelo poder da própria pessoa. Porque se ela tem poder para mudar a si mesma, então não precisava de Evangelho. Esse é o perigo que a gente corre hoje de estar na mesma condição que os Gálatas estavam quando Paulo escreveu a carta para eles. Então, é lógico que temos que falar de ética, temos que falar de comportamento. A adoração não pode ser uma adoração de Senhor, Senhor, e não fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Né? A adoração não pode ser barulhos de gravetos pisados, né? Sem que a justiça e a santidade acompanhem o que é cantado, o que é dito em orações. Precisamos tocar nisso, precisamos ensinar a ética cristã. Mas temos que ir para o preâmbulo, temos que ir para o fundamento. Temos que dar o evangelho. E depois, em função disso, aí então, contando com o poder do Espírito Santo, aí então, dizer como que o crente, né, responde adequadamente, ou na linguagem do Paulo aqui, como ele anda peripatel, de modo digno do chamado com que ele foi chamado. Pastor, o que seria esse peripatel aí, nos dias de hoje? Peripatel é andar, como eu disse, não, andar aqui é o estilo de vida, né? É o modo como se vive.
É como uma pessoa anda, né, na vida, como ela se relaciona, como ela estabelece as suas prioridades, como ela manifesta, né, o seu comprometimento com Deus, com a santidade, com a causa de Deus. É o novo modo de vida do novo homem em Cristo, criado em Cristo Jesus. Ok? Vamos seguir? Pastor, só Sim, um adendo. sim, irmã Diante Esther. disso que o senhor falou, nós estamos estudando o livro de Provérbios. Uhum, E o livro de Provérbios fala de conduta. aham, Ele enfatiza muito a conduta. aham. Então, eu vou ter que terminar esse livro de Provérbios com esse adendo aí. Que o senhor falou. Eu vou botar... Aliás, irmã Esther, Ah, esse é o grande risco que a gente corre quando a gente ensina ou prega no Antigo Testamento, né? Porque a gente acaba pegando modelos de pessoas do Antigo Testamento, a gente acaba pegando, né, a lei. Só que eu acho que a gente não pode ler o Antigo Testamento sem Deuteronômio 29:4. Embora aquilo tudo seja o desejável, Deus ainda não vos deu um coração para vocês entenderem isso. Aí apontar para Ezequiel e Jeremias. Virá o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Nessa nova aliança eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou dar um coração de carne que vai junto com a minha vontade. Ainda vou dar o meu espírito para estar dentro de vocês e vocês então vão andar nos meus caminhos. O Antigo Testamento precisa ser lido dessa perspectiva, porque quando eu vou para Provérbios, né? Quando eu vou para os 10 mandamentos, quando eu vou para outros textos que falam do comportamento, da ética do povo de Deus, se eu não falar do Evangelho, eu estou pregando outro Evangelho, e não o Evangelho da graça. e estamos fazendo isso já há quase 4 meses. Uhum. Veja, até algo que passa para a gente muito despercebido quando a gente vai estudar os 10 mandamentos. Qual é a coisa mais importante nos 10 mandamentos? Lá de Êxodo 20, Deuteronômio capítulo 5. O que você acha que é mais importante nos 10 mandamentos? A súmula dele, buscar é o Senhor. A súmula dele, como Jesus disse. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a súmula. Jesus me ensinou. Essa é a coisa mais importante. Não terás dos 10 mandamentos. Meu relacionamento com Deus e com o próximo. Está errado isso? Eu vou dizer para vocês o que é mais importante nos 10 mandamentos. O mais importante nos 10 mandamentos é o preâmbulo dos 10 mandamentos. E o preâmbulo dos 10 mandamentos diz o seguinte: então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Esse é o mais importante. Até no Antigo Testamento, as pessoas foram salvas pela graça. Veja, Deus tirou esse povo da escravidão no Egito, depois deu a lei para eles. Primeiro, os 3 primeiros capítulos de Efésios, depois o capítulo 4 e 5. Todo ensino ético, todo ensino sobre ética cristã não pode começar pelo comportamento.
Porque se nós começarmos pelo comportamento, nós estamos ensinando a salvação pelas obras. Deus salva-nos graciosa e gratuitamente. E depois ele diz, agora vocês são meu povo. Eu sou santo. Não vai ficar bem vocês serem meus, estarem associados comigo, e vocês continuarem vivendo como vocês estavam vivendo antes. Então, primeiro, a ação de Deus. E mesmo quando Deus diz para nós como é que Ele quer que a gente se comporte, a gente tem que ver o comportamento cristão à luz do que vamos ver daqui a pouco em Filipenses 2, 12 e 13. Realizai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é quem opera em vós tanto querer quanto realizar. Vocês podem fazer isso. Por quê? Porque Deus deu para vocês um novo coração. E além do novo coração, Deus ainda deu o Espírito. É a nova aliança. É obra do Espírito. Então, o que a gente precisa ensinar os crentes? Precisamos ensinar que os crentes precisam, né, crescer em santidade nos relacionamentos, precisam crescer em santidade nas suas mentes, né, nos seus pensamentos, precisa crescer em santidade nas suas emoções, precisa crescer em santidade nas determinações das suas prioridades. Tudo isso, os crentes precisam crescer. Mas eu preciso dizer para eles como é que se cresce. E aí o Paulo diz, olha, deixem-se encher do Espírito Santo. Porque embora vocês devam fazer essas coisas, é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Ok? Podemos seguir? Só mais um adendo. Sim. Eu me lembro que já estamos há muitos anos juntos, né? Hum. Mas uma vez o senhor falou, os professores precisam, em todas as lições, achar o fio do evangelho. Uhum. Então, A falar o chave, que for. a chave hermenêutica, né, ou a chave da interpretação bíblica é Cristo. Né? Não dá para você pegar um texto, em qualquer parte das Escrituras, sem ter Cristo em mente, porque Jesus é a chave da interpretação bíblica. Nesse sentido, se vocês lerem a carta de Paulo aos Hebreus, vocês vão perceber, de modo bem mais acentuado, o que é ler o Antigo Testamento tendo Jesus como chave hermenêutica. Porque o autor de Hebreus, que me parece, né, embora tenha muita semelhança com o Paulo, me parece que o Apolo pode ser a pessoa mais próxima, né, de ter escrito essa carta. Ele demonstra ter um conhecimento riquíssimo do Antigo Testamento, mas, ao mesmo tempo, ele faz a leitura do Antigo Testamento, tendo como chave de interpretação Jesus e a sua morte e ressurreição. Então, qualquer texto, né, de qualquer parte da Bíblia precisa ser interpretado à luz do Evangelho. E isso eu aprendi. Olha que nós estamos terminando lá na minha classe sobre anjos e demônios, sabe? Anjos, depois os demônios. Mas é possível se chegar nisso. E graças a Deus, agora muito mais madura sobre esses assuntos. É muito interessante a compreensão. Legal. Bom, além de encher-se do Espírito, ou de deixar-se encher do Espírito, há outra coisa que os crentes podem e devem fazer.
para eles verem, né, esse trabalhar do Espírito dentro deles se manifestando em comportamento ético. E esse imperativo, esse novo imperativo, né, que aparece aí, aparece no verso 10. Paulo começa o verso 10 dizendo: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, que é outra forma de dizer: deixem-se encher do Espírito Santo. Então, se alguém perguntasse assim, Paulo, eu entendi que para eu ser salvo, eu preciso apenas receber a oferta gratuita do perdão dos meus pecados na base da morte e ressurreição de Jesus. Eu entendi. Como é que eu faço agora para crescer? Como é que eu faço agora como nova criatura? Como é que eu faço para crescer? Paulo diria assim, olha, agora você precisa se deixar encher do Espírito Santo. Né? E você vai se deixar encher do Espírito Santo pela fala, pelo sentir, pelo relacionar-se, especialmente as relações sociais, caracterizado pela submissão, etc. Ok. Mas, Paulo, esse negócio de eu deixar me encher do Espírito Santo, como é que eu faço isso? Como é que o Espírito Santo pode ter mais de mim? Aí o Paulo diz, olha, você precisa se achegar a ele. E aí você vai encontrar também uma resposta do Pedro, lá em 1 Pedro 2, quando ele diz, olha, você se achegou, você está agora diante da pedra viva, a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Deus a fez a principal pedra de esquina. Mas vocês estão nele, então vocês também são pedras vivas. Acheguem-se a ele, chegai-vos a ele, né? Para vocês serem ministros de Deus, para que vocês sejam um reino sacerdotal. Aqui o Paulo está dizendo, se acheguem a ele. O autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 19, disse a mesma coisa. Se acheguem, ó, o caminho novo e vivo já está aberto, foi inaugurado. Cheguem com consciência limpa. Cheguem purificado com água limpa. Se aproximem. No capítulo 4, ele diz, olha, agora vocês podem entrar. Nós temos um sumo sacerdote agora. Entrem. Vocês não vêm mais diante do trono do juízo divino. Vocês agora se aproximam do trono da graça. E cada vez que vocês chegarem, vocês vão receber benefícios. Vocês vão receber socorro para ocasiões de necessidade. Como é que se achega, né? Como é que faz isso, Paulo? Aí ele vai falar da oração. Aí ele vai falar de nos revestirmos de toda a panóplia, a armadura de Deus. Ele vai dizer aí, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. A armadura de Deus aí, irmãos, ela se dá de duas formas, mas uma está dentro da outra, uma complementa a outra. Não dá nem para falar que são duas. Elas estão juntas, elas são muito próximas, muito unidas.
Mas para separar aí com finalidade didática, nós podemos dizer que a primeira maneira de nós nos deixarmos encher do Espírito Santo é pela palavra. Tudo que o Paulo vai dizer aí, de forma metafórica, usando partes da armadura do soldado romano, lembrando que ele está escrevendo essa carta da prisão em Roma, e na prisão em Roma ele ficava algemado a 2 soldados romanos, não é? Que se revezavam. O Paulo, então, toma aquela armadura do soldado romano e ele, então, faz uma analogia, ele usa as partes da armadura como metáfora para a vestimenta do crente e como ele se apropria disso por meio da palavra. Tudo tem a ver com a palavra. Embora a espada do Espírito está diretamente relacionada à palavra, todas as demais partes da armadura estão relacionadas também à palavra. Veja, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Evangelho, veja, 3 capítulos para falar do evangelho, 1 capítulo e meio para falar do comportamento ético. Evangelho. Nós precisamos de evangelho. Se a gente ficar dizendo para os crentes, olha, você precisa melhorar seu comportamento, olha, você precisa melhorar isso, olha, você precisa se comportar assim, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, nós não vamos a lugar nenhum. A igreja dos nossos dias precisa de evangelho. Então, nós precisamos de um retorno às Escrituras, mas para encontrar o evangelho nas Escrituras. Não de receitas de como você pode mudar a sua própria vida, não de receitas, como você pode fazer para mudar a si mesmo ou se comportar melhor, ou ter maiores benefícios da vida com Deus, etc. e tal. Toda essa questão de olhar a Bíblia hoje pela lente dos livros de autoajuda, porque você vai ter mestres que vão esquecer a Bíblia e vão dar para o povo conteúdo dos livros de autoajuda que eles leem. Mas você tem os outros mestres que já leram tanto, eles já se encheram tanto, já se alimentaram tanto dos livros de autoajuda, que agora, mas como eles são pastores, eles são pregadores ou professor de Bíblia, eles vão para a Bíblia para encontrar elementos na Bíblia que combinem com aquele ensino lá. E, em outras palavras, nós vamos tentar ensinar para os crentes que os crentes podem usar este e aquele recurso bíblico para mudar a sua própria vida, ou para obter maiores benefícios da sua vida cristã, ou para ser mais feliz, ou para lidar com o problema A, com o problema B. Mas nós não estamos dando o evangelho para essas pessoas, que é o único poder de Deus capaz de verdade, transformar e mudar a vida deles. Então, o Paulo começa aí pelo básico. Quando Paulo escreveu ao Timóteo, o Paulo disse, dentre outras coisas, o Paulo disse, ô Timóteo, você deve ler as Escrituras, você deve meditar nelas, você deve lembrar dos ensinos que você recebeu desde que você era criança, da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice. Você tem que prestar atenção no que você ouviu de mim. E aí você precisa transmitir isso a outro. Mas, Timóteo, medita no Evangelho.
Lembra-te de Jesus Cristo. Olha que coisa para se dizer para um pastor. Lembra de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, da descendência de Davi. O que é isso? Lembra do Evangelho. E depois, no verso 14, ele diz, lembra eles disso, Timóteo. Quer dizer, o Timóteo tem que lembrar do Evangelho. E depois o Timóteo tem que fazer os membros da igreja se lembrarem de Jesus Cristo. Dentre tantas outras coisas que eles precisavam ser lembrados. Mas lembra-te de Jesus Cristo. E ele começa aqui, então, com o Evangelho. Depois ele diz, usando principalmente o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Senão o conjunto de doutrinas fundamentais do Evangelho. O escudo da fé aqui é o mesmo a que se referiu o Judas na sua carta, lá quando ele diz, olha, eu pretendi escrever para vocês sobre a comunhão que nos é comum, mas fui pressionado a vos escrever sobre a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Que fé é essa? É um conjunto doutrinário. É o mesmo que o Paulo colocou no capítulo 4, quando ele falou que a unidade do Espírito pelo vínculo da paz é uma unidade doutrinária, do verso 4 ao verso 6 do capítulo 4. Aqui, a fé é um conjunto fundamental de doutrinas do Evangelho, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Como é que o crente vai vencer, né, as lutas, as dificuldades, as adversidades? Como é que o crente vai enfrentar o dia mau e ainda assim permanecer firmes, como ele colocou no verso 13? Vai precisar ser lembrado das doutrinas fundamentais do Evangelho, que é o escudo com o qual esse crente vai poder defender os ataques do diabo contra o seu coração, contra a sua mente, contra o seu corpo. Tomai também o capacete da salvação. Veja, o que é salvação senão o Evangelho? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. E aí a espada do Espírito é referida aqui diretamente como a palavra de Deus, mas tudo aqui é a palavra de Deus. Tudo aqui é Evangelho. E aí vem o segundo elemento, mas que eu diz que não dá para pensar como um segundo elemento, só para fins didáticos mesmo. Como é que o crente toma, né? Como é que o crente lê a Bíblia? Como é que o crente assimila o que ele lê, o que ele estuda, o que ele ouve de pregação bíblica? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração. A vida de oração da igreja precisa acompanhar os cultos dominicais. As reuniões de oração precisa acompanhar daquelas reuniões quando tem programas especiais na igreja. Tem crente que é viciado em programa especial de igreja. Tudo quanto é programa especial, o crente está lá. Procura num culto de oração, nunca está. E enquanto a gente estiver produzindo programas, a gente vai estar validando esse tipo de coisa. Não que os programas não tenham o seu lugar, tem, precisa, são necessários, especialmente quando eles têm objetivos definidos, não apenas para a diversão, mas têm objetivos definidos. Mas a oração precisa acompanhar. A gente precisa continuar insistindo que reuniões de oração da igreja são tão importantes quanto o culto domingo à noite.
são tão importantes quando vai ter um musical extraordinário produzido pelo coro, com orquestra, etc. e tal. Com toda a oração e súplica. E aqui o Paulo coloca a oração em dimensões variadas, né? Porque tem a oração, a súplica, tem a ação de graças, tem a oração propriamente dita, tem a intercessão, os crentes orando por todos os outros crentes. Os crentes orando por aqueles que estão no ministério, na linha de frente, seja na própria comunidade ou longe dela. Também por mim, diz Paulo. Por que a gente precisa orar pelo pastor? Por que a gente precisa orar pelos missionários? Por que a gente precisa orar pelos professores de Bíblia, pelos mestres da igreja? Principalmente para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho. Veja, Evangelho. O que a gente ensina na escola bíblica? Evangelho. Ah, mas eu estou estudando o livro do Gênesis, Evangelho. Estou estudando o livro de Provérbios, Evangelho. Apocalipse, Evangelho. O nosso negócio é ensinar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Assim como a gente prega o Evangelho, e tem aqueles que creem e tem aqueles que continuam rejeitando, a gente vai continuar ensinando o Evangelho para os crentes. E na mesma proporção, vai ter os crentes que vão amar o Evangelho, que vão se apaixonar por Jesus, que vão entender a graça, vão crescer nesse negócio de que é esse amor de Cristo por mim, que é esse negócio de salvação. E eles vão se tornar pessoas cheias do Espírito, vão se tornar pessoas consagradas, pessoas que vão entregar a vida deles para Deus continuamente. E tem aqueles que estão viciados em ouvir sermões, e eles vão continuar ouvindo sermões como eles sempre ouviram. Vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro. Mas é da resposta humana à pregação. Tem os que creem, que tem os que não creem. E dos crentes também, quando você ensina o Evangelho, tem aqueles que vão crescer, aqueles que vão amar o Senhor, aqueles que vão crescer na sua dedicação ao Senhor, vão se tornando ali, né, instrumentos de Deus no meio da igreja, para a edificação, para o cuidado, para a exortação, para o direcionamento dos crentes, etc. E tem aqueles que são viciados. Eles vão ouvir o Evangelho da mesma forma como eles ouviriam qualquer coisa em qualquer outra casa que eles pudessem frequentar numa noite de sábado e domingo. Mas Deus mandou a gente ser fiel. E o ministério fiel é aquele que não mercadeja o Evangelho, não abre mão do Evangelho, porque nós somos chamados para fazer isso. Para pregar e ensinar o Evangelho. Né? Pastor, sim. Eu tenho uma pergunta meio, sei lá, não sei se você pode me ajudar. O que a gente pode fazer com aqueles crentes teimosos que ouvem a palavra e não as praticam? Tem paciência com eles. Ter paciência. Aqui o Paulo coloca, né, que a gente precisa orar o tempo todo com súplicas no Espírito e vigiar com toda perseverança. Isso tem a ver conosco. Mas também súplica por todos os santos. Então, sempre orar. É óbvio que não vamos mencionar nomes, né, especialmente nas nossas orações públicas, né?
Mas oramos, Senhor, abençoa, abre os ouvidos. Sempre, né, na oração pública, a gente usa o pronome nós, né? Porque não estamos apontando para ninguém, estamos orando como igreja. Então, abre nossos ouvidos, Senhor, abre nosso coração, torna a gente um solo, uma boa terra, receptiva à palavra, abençoa nosso pastor, abençoa a pregação de hoje. Os crentes vão suplicar a Deus por essas coisas e os contatos pessoais, né? A exortação, o aconselhamento, o ensino continuado, e sempre na esperança de que uma hora, né, Deus desperta do sono, Deus desperta da letargia, Deus desperta do desinteresse, ou, como eu disse, Deus desperta dessa anestesia que caracteriza tantas pessoas hoje que entram e saem da igreja do mesmo jeito, sem nenhum impacto, né, por aquilo que eles recebem de Deus na pregação. Mas paciência. Senão a gente vai ficar brigando na igreja, não tem jeito, aí a gente piora. Tá bom? Bom, e aí ele diz, né, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Veja, pregar o evangelho, ensinar o evangelho, precisa ter coragem, né? Porque nem sempre as reações à pregação do evangelho vão ser positivas. Você tem aquele, né, que vai se sentir muito abençoado, né, com o teu ensino, com a tua exortação. Você vai, às vezes, falar com uma pessoa, fala assim, meu querido, vem cá, olha, eu tenho observado e tal, eu entendo que Deus tem um plano na tua vida e como é que está isso, como é que está aquilo, você está cuidando disso, olha, Deus quer trabalhar a sua vida nessas áreas e Então, você vai exortando, essas pessoas, às vezes, elas vão reagir com você como se você tivesse dado a vida por elas. E, às vezes, você vai fazer isso com outra pessoa e ela, como Jesus disse lá no Sermão do Monte, no capítulo 7, ela vai pisar as coisas santas que você está repartindo. E outras delas vão ser agressivas, né? Vão voar no teu pescoço, né? Vão ficar magoadas com você. Onde se viu, né? Você me ensinando, quem é você para me ensinar? Essas coisas todas assim. Mas faz parte, né, do serviço nosso no Evangelho. Né? Temos que continuar ensinando como os apóstolos disseram lá no Sinédrio, né? Não podemos deixar de falar daquilo que a gente ouviu e daquilo que a gente recebeu. Pois bem, Paulo termina então aí a carta aos Efésios apresentando o Tíquico, né? Que vai ser aquele que vai encaminhar essa carta até os Efésios, né? E para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Aqui é interessante, porque o Paulo disse aqui para os crentes lá de Éfeso, para eles orarem por ele, né? Olha, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, tal. Então, assim, a igreja, ela deve orar pelos pastores, pelos pregadores, pelos mestres, tanto os de dentro da igreja como aqueles que estão trabalhando longe da igreja. E essas pessoas precisam também dar feedback, né? É necessário haver aí uma linha de comunicação, porque às vezes a gente ora pelo missionário, ora pelo pastor, ora lá pelo professor das classes de escola bíblica, mas a gente não tem feedback. E a gente não sabe pelo que a gente deveria orar. O Paulo sempre pede oração, né, para as igrejas, mas ele dá feedback. Ele sempre está dizendo, né, algo pelo que ele quer que a igreja ore, ou ele está compartilhando com a igreja
algumas das suas lutas, né, das suas dificuldades, dos seus impedimentos. Então, seria interessante criar na igreja um canal uma linha de comunicação entre os crentes, especialmente aqueles que oram, né, especialmente aqueles, né, que têm o dom da intercessão, e essas pessoas que estão aí manifestando, expressando o dom da fala, né, o dom da pregação, do ensino, da exortação na igreja. E aqui o Paulo está dizendo que ele vai encaminhar o Tíquico para que o Tíquico informe a igreja, né, dê relato para a igreja de como ele está e do que ele está fazendo. Veja que interessante, né? Então, às vezes, a gente estimula a vida de oração da igreja quando nós que estamos ali num ministério mais visível, a gente compartilha com eles, olha, eu estou tendo essa dificuldade, eu peço que os irmãos orem por mim. Então, vai dando feedback e as pessoas vão se sentindo importantes, né? Puxa, o pastor pediu para eu orar por ele, olha, a professora lá da classe pediu para eu orar por essa causa aqui. Às vezes, por exemplo, eu estou estudando a lição e eu estou com dificuldade de entender, de organizar as ideias aqui, estou numa luta espiritual, aí manda um zapinho lá para um dos alunos, né? Que a gente sabe que ora, fala assim, ora por mim aí que eu estou numa luta aqui com a lição de domingo. Então, eu acho que essa linha de comunicação, ela serve até para estimular a prática da oração da igreja. E o Paulo sempre faz isso, não é só aqui, mas em outras das suas cartas, ele sempre está fazendo isso. Quando ele não fala, ele manda alguém, né? Como ele está fazendo aqui, ó, vou mandar o Tique, e ele vai informar vocês de como eu estou e do que eu estou fazendo, né? Eu o estou enviando com esse objetivo para que saibais da nossa situação e para que ele vos conforte o coração. E aí ele termina: a paz esteja com os irmãos e também o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Lembram lá que eu destaquei, né, a palavra que eu preguei ontem, né, em Tessalonicenses, né, que o Paulo fala a vossa fé atuante, o vosso amor prestativo e a vossa esperança bem firmada em Cristo. Paulo repete essa tríade em todas as cartas dele, e o Pedro também, né? Então, isso caracteriza uma igreja madura. Essa tríade, a presença dessa tríade caracteriza uma igreja madura. Tanto é que quando Paulo escreveu para os Coríntios, o Paulo não mencionou essas 3 palavras, mas colocou essas 3 palavras no contexto do capítulo 13, quando ele falou do amor. E naquele contexto, ele diz assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas depois que eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de mim. O que ele quer dizer para os coríntios? Vocês têm que deixar de ser crianças, vocês têm que crescer espiritualmente. E por causa da imaturidade dos coríntios, ele não pôde dizer que havia na igreja a fé, a esperança e o amor. Mas no verso 13, o último verso do capítulo 13, ele diz assim, olha, permanecem agora a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Mas ele não disse que os coríntios tinham, porque a carta inteira ele trabalhou com a imaturidade dos coríntios, com a infantilidade dos coríntios. Mas outras cartas, o Paulo ora para que essa tríade esteja presente. Na carta aos Tessalonicenses, ele reconhece que a igreja já tem esse padrão de maturidade. E aqui ele está desejando que os efésios tenham, né? A paz esteja com os irmãos e também o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em amor que não se abala. Uma outra forma de se referir à esperança, né? Mas é um desejo, né? Não quer dizer que os efésios tinham já isso
em um grau que o apóstolo esperava que eles tivessem. Muito bem, terminamos aí. Tem 9 minutos de tempo. Se vocês quiserem fazer alguma consideração aí, ou alguma pergunta, a gente pode tentar responder. Tem uma mãozinha levantada aqui da Sidney Costa. Vamos ouvir? Quando a gente não cresce, né? E a gente fica só na lei. A gente se torna um fariseu, então, quando Jesus ele fala lá em Mateus, e ele dá uma esculhambada lá nos sacerdotes lá, raça de víboras, né? Sim, Hipócritas. Aham. Aí eles tropeçam em Jesus, né? Jesus é a pedra que eles tropeçam. Então, a gente Sim. também, quando tem esse comportamento de ficar só na lei, só o senhor falou no comportamento, a gente também é fariseu, não é? Não necessariamente, veja. Eu falei lá do farisaísmo no sentido de que, se eu falo de comportamento, só de comportamento, sem dar a base do evangelho, então eu vou gerar o hipócrita, né? O fariseu, aí, que é um sinônimo para a hipocrisia, ou eu vou gerar o hipócrita, que ele vai ficar fazendo de conta que ele vive aquilo, e ele vai ficar apontando o dedo para os outros que, na visão dele, não vivem, né? Então, eu vou ter aí uma geração de pessoas hipócritas ou de desesperados, né? Porque vai ser aquilo que eu mencionei lá do capítulo 7 de Romanos, né? Quando Paulo trabalha lá a questão da lei. Se eu ficar só na lei, a lei manda isso, manda aquilo, faz assim, é assim que tem que ser, assim assado, e é isso aqui, você tem que ser assim. Se você é crente, você tem que fazer isso, você tem que não sei o quê. Se eu ficar enfatizando demais aí, né, exageradamente, comportamento ético, o resultado, esse crente, ou ele vai ser um hipócrita, ele vai fingir que ele vive aquilo, ou ele vai terminar como Paulo termina o capítulo 7. Ele vai dizer: miserável homem que eu sou. Qual a esperança? Que esperança há para mim? Por isso que o Paulo termina o capítulo falando: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus pelo Evangelho. Porque se fosse depender de eu viver de acordo com a lei, eu estaria tão perdido quanto qualquer um dos gentios que estão perdidos por nem sequer conhecer a lei de Deus. Então, essa base evangélica, ela é fundamental, não só para a salvação, mas também para a santificação. Os crentes não vão crescer com receita de bolo. Eles não vão crescer com receitinhas de faça isso, faça aquilo, não toque, não prove, não manuseie, como a referência que fiz lá dos Colossenses. Eles vão crescer com o Evangelho. Não é que a gente não vai ensinar sobre ética cristã. O próprio Paulo está ensinando sobejamente ética nas suas cartas. Só que é tudo como uma extensão do fundamento. O fundamento é o Evangelho. Se a fé salvadora não chegar, não adianta querer que os crentes tenham uma fé atuante, uma fé produtora de obras. Se eu enfatizar a produção de obras, eu vou estar ensinando a salvação pelas obras e não pela fé em Cristo. Obrigada. Mais questões aí? Estou vendo que vocês estão um pouco caladinhos hoje, né? Bom, devolvo para a irmã Marta ou a irmã Eliane, não sei quem está no comando, eu acho que é a irmã Marta, né? Bom, é que nós ficamos assim, ouvindo, e o pastor foi tão claro nas explicações que a gente não tinha mais realmente o que
acho que o que perguntar mesmo, né? Assim, a gente fica a pensar assim mesmo na nossa... É tempo de reflexão, né? A gente tem que pensar na nossa vida, como cada um tá vivendo a sua vida cristã, né? Muito... Deixa eu me perguntar para vocês, quando vocês ouvem esta aula, por exemplo, que a gente acabou está terminando, qual é o sentimento que vocês têm, assim? Que tipo de sentimento é mais predominante aí no coração de vocês? Deleite, deleite, Hum, alegria. Isso hum, redunda em oração. Saindo hum. daqui, oração de gratidão. Deleite é a palavra. Muitas vezes, pastor, a gente, assim, no meu caso, né, pelo menos assim, eu sempre, ainda mais com esses temas, eu fico sempre verificando, assim, a minha vida mesmo, né, como é que eu estou caminhando, assim, com o Senhor, né, e como é que está a minha vida cristã. Então, para mim, serve muito como reflexão mesmo, né, como dá para mudar alguma coisa, no que é que eu estou pecando, né, errando. Então, muitas vezes serve muito para isso, para mim, pelo menos. Serve também de acúmulo de material para consulta. E uso posterior, porque a mensagem não é sua, não, é de Deus. Tomem cuidado para vocês não olharem a vida cristã de vocês conferindo a vida cristã com uma lista de coisas. Isso é legalismo. Então, às vezes eu ouço muitos crentes ouvirem, às vezes, uma palavra da graça de Deus e elas dizerem assim, eu preciso fazer isso ou fazer aquilo, eu preciso olhar mais para ver se eu estou vivendo de acordo com isso. Isso é importante. É necessário que a gente olhe para o Evangelho e lá pelas tantas o Evangelho vai revelar para nós áreas da nossa vida que chegou a hora que Deus quer tratar, né? Mas aí é possível que os crentes pensem assim, puxa vida, eu não estou vivendo assim, puxa, por que eu não fiz isso lá atrás? Por que eu ainda não estou vivendo dessa forma? Isso é legalismo. Você não viveu dessa forma porque você não recebeu dessa forma até agora. A graça de Deus funciona a partir do momento que Deus fala com você. Deus não fala para você cobrando o seu passado. Da mesma forma, nós não cobramos uma criança, na idade em que ela está, de um comportamento que a gente sabe que ela só vai poder ter quando tiver uma idade maior. Então, assim, eu recebi hoje, eu recebi agora, Deus falou comigo. Então, é agora. E sempre a palavra da graça, ela não vem para inspirar sentimentos de condenação. Ela vem para inspirar alegria, satisfação, prazer. Por quê? Porque o Evangelho é um caminho novo e vivo que está aberto. Se alguma área da minha vida não entrou até agora, mas Deus falou comigo agora, então é hora de eu entrar agora. Às vezes eu converso com muitos crentes que eles ficam lamentando. Eles estão aprendendo agora e eles estão lamentando não viverem assim, não terem vivido assim até então. Se esse for o seu sentimento, abandone isso, porque isso não é proveniente da graça. A graça é boa nova, né?
Por isso que o autor de Hebreus repete muito o Salmo 95, se não me engano, 95. Ele fala assim, hoje se ouvirdes a sua voz. Porque a palavra da graça é hoje, não é de ontem, é hoje. Ok? Então, Pastor, para mim, não se sintam assim em nenhum momento, e eu sempre tenho essa preocupação na pregação, no ensino, em nenhum momento colocar um fardo sobre os ombros de vocês. Sim, Rafael. para mim eu tenho praticado, mesmo sendo somos falhos, mas é igual o Mateus fala, né, Mateus, que está na Bíblia, né? Se a gente ouve e não põe em prática, é como se fosse uma casa sobre a areia, que está lá em Mateus. Então, como a gente já aprendeu a semana passada sobre dons, vamos praticar os nossos dons. Hoje, essa semana, a gente aprendeu sobre relacionamento. Então, aprender vamos praticar o relacionamento na medida do possível. Então, o meu ver é isso. Então, a gente tem que praticar aquilo que foi ensinado através da sua didática. Então, a gente tem que sempre praticar aquilo que nos foi ensinado. Porque se a gente ouve, como eu acabei de falar, ela que está lá em Mateus, e não as pratica, a nossa casa está sobre a areia, como diz a palavra de Deus. Eu vejo isso. Ok. Marta, contigo. Deus abençoe sua vida, pastor. Boa noite para todas. Fiquem com Deus. Boa noite. Até Tchau, mais. tchau. Deus abençoe. Gente. Abraço. Tchau, boa Até mais, noite. pastor.